Olá a todos que vão assistir esse vídeo. Meu nome é Samuel, eu sou professor de Geografia, como vocês podem ver aqui, tá? Esse aqui é para ser mais ou menos o meu cenário e eu acho que até ficou legalzinho, tá? Tem a TV para passar slides, tem aqui o meu globo lindo que eu amo, tá? Ganhei de uma amiga muito querida. Ok, beleza. Bom, o que eu quero dizer? Por que eu estou gravando essa introdução aqui? As videoaulas que eu vou postar no meu canal, eu criei, aliás, vou criar, eu digo eu criei porque eu já gravei, mas vou criar mais para os meus alunos, tá? Vou gravar elas, vou postar e depois eles podem ter acesso. Vamos usar nessa quarentena a tecnologia a nosso favor, tá? Então, o que eu quero dizer? Se por acaso alguém que não for meu aluno assistir a esse vídeo, porque eu pretendo postar o link no Instagram, no Facebook, para divulgar caso alguém tenha interesse, porque muita gente está sem ter o que fazer, né? Então o que custa relembrar algum conteúdo ou aprender alguma coisa nova? Sempre isso é válido, é sempre legal para o nosso crescimento pessoal, intelectual, né? Então, o que eu quero dizer para esses que não são meus alunos? Se eu falar alguma coisa que talvez vocês fiquem tipo, o que ele está falando? Provavelmente é porque esse vídeo, esses vídeos, aliás, são mais direcionados aos meus alunos. Então, se eu falar alguma coisa tipo, lá no livro de vocês, tal, tal e tal, para quem não é meu aluno, obviamente não vai ter o livro de geografia, tá? Mas isso não vai impedir o possível aprendizado, certo? Então, se tu vai assistir o vídeo, muito obrigado, boa aula e eu espero que o jeito que eu explicar seja bom e bem compreensível, beleza? Então, boa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito de quando tu, estudante, vai ver esse vídeo, certo? Bom, pessoal, do terceiro ano, terceiro A, eu vou pedir que vocês olhem esse vídeo com muita atenção, muita dedicação, empenho e principalmente com carinho, porque realmente eu acho que no momento é o máximo que um professor pode fazer pelos seus alunos neste momento de quarentena, né? Gravar uma videoaula, postar e disponibilizar para o acesso de vocês. E felizmente eu acho que aqui em Santo Cristo, nossa cidade, boa parte, na verdade a maior parte dos alunos tem acesso à internet, enfim, tá? Nossa realidade é muito boa ainda se comparar com outras cidades e não precisa ir muito longe, onde é o contrário, onde a maioria não tem acesso à internet. Então vamos valorizar isso, tá? Valorizem o que eu estou fazendo. Eu tô sim fazendo com, assim, ó, de boa vontade, né? Mas se vocês pensarem, por outro lado, eu não precisaria. Eu poderia muito bem, eu vou mandar eles fazer um trabalho tal, fazer pesquisa tal, eu vou ficar gravando vídeo aula, daí tem que editar o vídeo, cortar os pedacinhos, demora para carregar ele e salvar, depois postar no YouTube, vou fazer isso e ainda mandar o link no Classroom, preparar a atividade. Poderia não fazer, mas aqui estou, então isso aí, valorizem, tá? Muito obrigado. E eu já digo para vocês, já peço, aliás, para vocês, buscarem o livro de vocês, livro didático. Então, pausem o vídeo, peguem o livro de vocês e abram na página 18, beleza? Pausou, ok. Despausou, beleza, vamos à aula. Pessoal, sem muita enrolação, tá? Para o vídeo não ficar tão comprido, porque fica meio cansativo para vocês olhar e cansativo todo esse que eu acabei de falar, para carregar, tá? Vamos lá. A gente já viu isso aqui em aula, eu acho que foi bem visto, foi bem trabalhado. E eu espero que ainda esteja fresco na memória de vocês. Não pode ser novidade para ninguém isso aqui, tá? A não ser que tenha faltado na aula. Vamos lá. Pessoal, nós falamos já das duas linhas imaginárias que fazem a divisão do nosso planeta em hemisférios. Duas linhas. Uma aqui, ó, linha do Equador, dividindo a Terra em hemisfério norte, também chamado de setentrional, ou
boreal, tá? Boreal, aurora boreal, aquelas luzes, aquele show de cores no céu que ocorre aqui em cima, ó, Polo Norte. O outro hemisfério é sul, meridional ou austral, aurora austral, tá? O nome desse fenômeno é aurora polar, tá? Polar, polos, local de ocorrência. E aí temos então em cima, Polo Norte boreal, Polo Sul, né, Antártida ou Antártica, as duas formas de falar estão corretas, aurora austral. A outra linha que divide o planeta é o meridiano de Greenwich, lembrando que ambas estão em 0 grau, tá? O Equador é a linha de origem, é o paralelo inicial. E só lembrando, o conteúdo do primeiro ano, a partir do Equador nós temos a latitude, que vai de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul, tá? Meridiano de Greenwich, aqui, dividindo o planeta em hemisfério oeste, também chamado de ocidental, ou poente. Por que poente? Oeste, sim, ok. Oeste é o lado que o Sol se põe, tá? E hemisfério leste, o direito, leste, oriental. Lembram que aqui, nessa posição, os orientais, ali os puxados, asiáticos, tá? Ou hemisfério nascente. Por que nascente? Porque o Sol nasce no leste, tá? Leste, oeste. Beleza. Tá? A partir do meridiano de Greenwich, nós temos a longitude. Longitude vai de 0 a 180 graus para o oeste e 0 a 180 graus para o leste. 180 mais 180, 360. Olha aqui, ó. Vamos lá, meridiano de Greenwich. Aqui, Inglaterra, Greenwich. 0 grau, tá? 180 até aqui atrás. Lembram da linha internacional da data, que é o antimeridiano, é a linha oposta ao meridiano de Greenwich? Passando por ela, a data altera, tá? E aqui, ó, 0 a 180 pro leste, tá? Somando tudo isso, nós temos 360 graus, que é uma esfera, beleza? Ok. A revisão feita, controle está aqui. Passando para o próximo slide. Pessoal, informações gerais sobre o Brasil, também foi muito bem trabalhado. O Brasil está 93% no hemisfério sul, tá? Sul, abaixo do Equador, e 7% no norte. Então, voltando aos slides, Brasil, ó, outra coisa, lembrando, tá 100% no hemisfério oeste, ocidental ou poente, tá? Totalmente, ele tá nesta posição aqui, 100%. Já aqui, ó, 93% dele tá abaixo da linha do Equador e um pedacinho, 7%, tá acima da linha do Equador. Aqui, 100% oeste, já foi falado, é o maior país tropical. Pessoal, do mundo, né? Lembrando, o que é ser um país tropical? Entre trópicos. Meu Deus, que trópicos, eu já não lembro. Vamos relembrar? Aqui em cima, trópico de Câncer. Passa em 23 graus, tá? 23, se não me engano. E aqui embaixo, trópico de Capricórnio, tá? Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, o Brasil é o maior país tropical do mundo. Significa que dentre todos os países desta faixa aqui, entre os trópicos, o Brasil é o maior. Passando... Opa, tem uma palavra escrita errada aqui, ó. Baixar, baixas, tá? Baixas latitudes. Pessoal, lembrando,
A latitude se dá a partir do Equador. Quanto mais distante do Equador, pessoal, maior vai ser a latitude. A gente sabe muito bem que o Equador corta o país lá no norte, tá? Beleza. O que significa dizer então que a maior parte está em baixas latitudes? Que o Brasil, tendo a linha do Equador passando no território, ele está próximo a 0 grau, tá? Então aqui, ó, 0 grau. Porto Alegre, se eu não me engano, está em 30 ou 31 graus, eu não lembro. Alguma coisa assim, tá? E Porto Alegre é a última capital do Brasil, né? Então, não vai muito além disso. Então, a latitude do Brasil para o sul deve ir até 32, 33, 34 graus. Por aí, tá? Se eu não me engano, eu não lembro agora exatamente, certo? Isso não é muito, tá? Mas já contribui para fazer esse frio aqui no sul. Por quê? Mais uma coisa, quanto mais se afasta da linha do Equador, ou seja, quanto maior a latitude, quanto mais perto de 90, mais frio vai ser. Por quê? Porque está se afastando da área mais quente do planeta. Aqui, ó, pessoal, Equador. Ó, Brasil tá aqui, ó. Aqui tá a linha do Equador. Tá marcada, eu só não sei se vocês veem aqui, tá? 0 grau. 7% aqui, ó, verdinho, no norte. Eu acho que não vai focar aqui, mas caso esteja focando, vai ser útil, tá? Eu sei que no outro vídeo que eu fiz sobre cartografia para os primeiros anos, na hora que eu vim falar aqui no Globo, ficou só tudo iluminado e não deu para ver os países, tá? Vamos tentar me afastar, talvez vai focar ali. Sei lá como é que funciona essas coisas também. Enfim, aqui, ó, 0 grau. Então, até aqui embaixo, mais ou menos, sei lá, 30 e poucos graus, certo? Como eu acabei de falar. Então, não se afasta tanto assim da linha do Equador. E a gente sabe muito bem que aqui o norte e o nordeste, estando próximos a esta linha do Equador, que é o local onde o planeta recebe maior quantidade de luz solar, a gente sabe que essas regiões são bem quentes, tá? Seguindo, ocupa cerca de 47% da América do Sul. Pessoal, costuma-se dizer que o Brasil é um país continental. O que é um país? O que significa dizer que o Brasil é um país continental? Que ele tem proporções continentais. Se vocês pegarem a Europa, comparem com o tamanho do Brasil, tá? Que é um país. Dentro do Brasil, cabem mais de 30 países europeus, tá? Então, significa que o nosso território é maior do que juntando 30 países europeus, ou seja, nosso país é muito grande. Por isso, ele está na 5ª colocação dos maiores países do mundo, tá? Quem são os primeiros? Lembrando, vamos localizar. Mais uma vez, não sei se vocês vão enxergar. Aqui em cima, Rússia, primeiro lugar, tá? Ásia. Ásia e Europa, né? Aqui, América do Norte, Canadá. E aí eu disse para vocês que há algumas divergências em dados entre o 3º e o 4º lugar. Umas fontes dizem Estados Unidos em 3º, outras a China, tá? Então vamos ver Estados Unidos, já que já estamos aqui na América. Então, 3º lugar, Estados Unidos, América do Norte também. 4º lugar, Ásia, China, tá? 5º lugar, nós, Brasil, certo? E aqui essa informação que eu também tinha passado para vocês, que o Brasil, se basear em uma figura geométrica, o Brasil vai ser semelhante, ou pode ser comparado a um triângulo isósceles, tá? Seguindo, mais um pouco de revisão sobre os pontos extremos do Brasil. Aqui em cima, nós temos o Monte Caburaí, tá? A nascente do rio Ailã, tá? Aqui no estado da Roraima, acho que o certo é falar Roraima, pelo que eu vi uma vez. Aqui embaixo, no extremo sul, temos o Arroio Chuí, aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul. Aqui, ó, o ponto mais ao leste, o ponto mais oriental do nosso país é a Ponta dos Seixas, na Paraíba, tá? Estado do Nordeste. E o ponto mais ocidental, o ponto mais ao oeste do nosso país é a nascente do rio Moa, na Serra da Contamana, estado do Acre,
região norte, tá? Então, sul, Arroio Chuí. Norte, Monte Caburaí, nascente do rio Ailã. Leste, Ponta dos Seixas, Paraíba. Oeste, nascente do rio Moa, Serra da Contamana, Acre. Esses são os pontos extremos. E aqui, a palavra equidistância significa que de norte a sul e de leste a oeste, o Brasil tem distâncias semelhantes. De norte a sul, são 4.394 quilômetros, tá? E de leste a oeste, são 4.319. Então, são poucos metros separando a distância entre eles. Esses dias eu vi, pesquisando na internet, eu vi outros dados, outros números. Também 4.000 e alguma coisa, é claro, mas números diferentes. Mas assim, ó, tô dizendo isso porque caso um dia vocês vejam, né? Talvez são números mais atualizados e os meus são dados mais antigos. Eu peguei esses dados no livro de vocês, tá? Enfim, mas não muda a questão de vocês saberem o fato. Não precisam decorar esse número, 4.394, 4.319. Basta vocês entenderem o que é equidistância e saber que de norte a sul e de leste a oeste a distância é quase a mesma, tá? Aqui imagens, espero que vocês vejam. Eu não sei se vindo pra cá eu apareço no vídeo, eu acho que sim. Olá, tudo bem? Acho que sim, beleza. Pessoal, aqui nessa primeira imagem, Arroio Chuí, tá? Depois vocês podem ver melhor nos slides, para quem for meu aluno. Se tem alguém aqui que não é meu aluno que está assistindo, vai ficar por aqui mesmo, tá? Arroio Chuí, aqui, sul, né? Agora no norte, ponto extremo lá no norte, Monte Caburaí, este monte aqui, tá? Lá no estado da Roraima. Agora o ponto mais ao leste, a Ponta dos Seixas, Paraíba, local lindo, gostaria de conhecer um dia. Um dia eu vou. E aqui, o ponto mais ocidental, o ponto mais a oeste do Brasil, a nascente do rio Moa, no estado do Acre, certo? Então, ok. Agora, pessoal, os fusos horários do Brasil, também rapidinho. Lembrando o que são fusos horários, enfim, tá? A cada 15 graus de longitude nessa direção, ó, aqui essas linhas longitude, a cada 15 graus a hora aumenta ou diminui em 1 hora, tá? Então, a direita aumenta 1 hora, a esquerda diminui 1 hora. E aí, para quem não lembra ou para quem não sabe, talvez, o que é esse -2, -3, -4, -5? O que é isso? Pessoal, o Brasil está à esquerda do meridiano de Greenwich, tá? A hora oficial é a hora que se baseia a partir deste meridiano, tá? Então, o que fica à esquerda está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, e o que fica à direita está adiantado em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Como nós estamos à esquerda, o Brasil está atrasado, então vai indo de 15 em 15 graus. Aqui, ó, o primeiro fuso do Brasil tem 2 horas a menos que Greenwich, tá? Então, se em Londres são 2 da tarde, que hora vai ser aqui neste primeiro fuso? Meio-dia. 2 horas a menos, tá? Então, se lá em Londres são 14 horas, aqui neste primeiro fuso serão 12 horas. Quem ele abrange? Somente ilhas. Exemplo, Fernando de Noronha, tá? Somente ilhas. Não pega a porção continental do país. O segundo fuso do país é o fuso de -3. Meu Deus, o que é -3? Pessoal, -3 horas em relação a Londres. Vai indo pela lógica. Se aqui é -2, aqui é -3. Quem é que, ou que estados esse segundo fuso de 3 horas atrasados em relação a Londres, quem é que ele abrange? Toda a região sul, toda a região sudeste, toda a região nordeste e mais 4 estados: Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. Eu vou repetir.
O segundo fuso do Brasil, com menos 3 horas, abrange a região sul, sudeste e nordeste e 4 estados. Goiás, Tocantins, Pará, Amapá. Mais uma vez. Sul, sudeste e nordeste. Goiás, Tocantins, Pará, Amapá. Tá? O terceiro fuso do Brasil, que tem menos 4 horas em relação a Londres, abrange os seguintes estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Roraima, tá? E o último fuso do Brasil, que é o quarto fuso e que tem 5 horas a menos que Londres, abrange o Acre e mais cerca de 13 municípios do Amazonas, tá? O Acre e mais 13 municípios do Amazonas. Agora o exemplo que eu dei em aula para vocês. Vamos lá. Se... vamos ver... Aqui, pegar Curitiba. Se em Curitiba são 9 da manhã, que hora que vai ser em Rio Branco, capital do Acre? É só diminuir. O Acre está à esquerda, portanto as horas diminuem. Então, se aqui são 9 da manhã, aqui são 8 e aqui serão 7, tá? Agora, se em Palmas, capital do Tocantins, são 19 horas, tá? Que hora que vai ser em Teresina, capital do Piauí? 19 horas? Ah, como assim? Ué, estão no mesmo fuso, tá? Olha aqui, ó, Tocantins aqui e Piauí aqui. Então, Palmas e Teresina estão no mesmo fuso, portanto, estão sempre no mesmo horário, tá? Último exemplo. Se em Vitória, capital do Espírito Santo, são... É 1 da manhã, tá? 1 da manhã. Que hora que vai ser em Manaus? É só contar. Vitória, aqui ó, 1 da manhã. Manaus está aqui, então vai ser meia-noite. Beleza? Não é difícil, é só vocês darem uma olhada. Ok, pessoal. Agora sobre as grandes navegações. Lembrando que vocês estudaram isso, vocês fizeram uma aula sobre isso e vocês enviaram para mim lá no Classroom, beleza? Então assim, eu não vou me prolongar aqui nisso aqui também, ao menos vou tentar. Eu sei que eu sempre falo que eu não vou amolar, mas eu acabo falando demais. Pois é, coisa de professor talvez. Beleza, talvez vai ficar um pouquinho assim, se alguém não for meu aluno e está assistindo o vídeo, talvez vai ficar, eu podia ter falado mais. Mas é um conteúdo bem tranquilo, não tem muita coisa assim, ao menos aqui, a minha intenção neste conteúdo não é me alongar muito, tá? Então, vamos lá. Pessoal, período das grandes navegações, século XV corresponde aos anos 1400. Grandes navegações correspondem ao período em que países europeus saíam do seu território com caravelas, enfim, barcos, em busca de novas terras. Qual era o objetivo? Explorar. Foi assim que, em 1492, encontraram a América, tá? Chegaram ali na América Central e, em 1500, 8 anos depois, encontraram o Brasil, tá bom? Por que eu falo encontraram? Alunos, vocês lembram que eu sempre dou muita ênfase nisso. Eu digo que os europeus, enfim, falando do Brasil, os portugueses encontraram o Brasil. Esse negócio de descobriram é muito da visão eurocêntrica. Ai, a Europa, ó meu Deus do céu, vamos pagar pau para a Europa. Não, tá? Pessoal, já não tinha gente habitando o Brasil? Tinha ou não tinha? Óbvio que tinha. Quem? Os indígenas, tá? Então eu pergunto, se querer dar o mérito do descobrimento do Brasil a alguém, a quem se dá? Aos indígenas ou aos europeus? Tá? Ok, beleza. Pessoal, metrópoles europeias, então, já falei, em busca de novas terras. O que mais a gente ouve falar nesse contexto aqui é Portugal e Espanha, os pioneiros das grandes navegações, tá? E aí nas colônias, lembrando, o que são colônias? É uma terra que é explorada, então colônia é explorada e a metrópole é quem explora. Então, as metrópoles nas colônias
desenvolviam atividades agrícolas e extrativistas, tá? Porque queriam acumular capital, queriam riqueza, queriam poder. Então, elas não mediam esforços para conquistar não, para invadir e se adueñar de terras, tá? Foi nesse meio bastante conflituoso, digamos, que o Brasil foi sendo construído. E assim, ó, muitas coisas atuais do Brasil, muitos problemas sociais, por exemplo, a questão do racismo, pessoal, vem tudo desse período, a questão dos indígenas, né? O Brasil foi sendo construído de uma forma em que pessoas tinham que não, mas as pessoas acabaram pagando com a própria vida em muitos episódios, então foi tudo sob constante luta e desigualdade, bom, roubalheira, corrupção, isso não é de agora, tá? Não começou nos anos 2000 a corrupção, pessoal. Começou no Brasil em 1500, com a chegada dos portugueses, tá? Não se engane, não seja ignorante achando que isso é de agora, porque às vezes a gente lê comentários, meu Deus, governo X iniciou a corrupção. Meu favor, claro que não, né? Começou lá há mais de 500 anos, ok? Beleza, pesquise um pouco mais e verá que eu estou certo, desta vez ao menos. Tá, Portugal e Espanha. Pessoal, aqui tem uma questão. Quem conquista mais terras? Então, Portugal e Espanha, como eu falei, eram os pioneiros dessas grandes navegações. Tá? Eles eram os que mais, pelo menos no começo, iam em busca de novas terras. Então, o que aconteceu? Pensando em evitar possíveis conflitos e guerras, que não seria bom para nenhum dos dois nesse período, né? Se eles estão se ocupando em buscar novas terras para explorar, o que eles vão querer perder tempo ainda tendo conflito e tendo que fazer estratégia e matar aquilo e formar exército, toda essa confusão que a gente sabe? Para quê? Então, pensando nisso, eles fizeram o seguinte: em 1494, sabendo que haveriam mais terras para encontrar, eles decidiram assinar o Tratado de Tordesilhas. Pessoal, esse Tratado de Tordesilhas estabelecia uma linha imaginária que passava a 370 léguas de Cabo Verde, na África. Ó, Cabo Verde tá aqui, ó. Cabo Verde pertence à África, tá um arquipélago, um conjunto de ilhas. Acho que vocês não estão vendo, tá? Cabo Verde aqui, então a 370 léguas passava a linha imaginária. E aí, essa linha imaginária acabava ficando mais ou menos aqui, ó, entre Pará e entre a cidade, acho que até a cidade de Laguna, em Santa Catarina, tá? Então passava mais ou menos aqui essa linha imaginária. E aí o que dizia esse Tratado de Tordesilhas? Que tudo que ficasse à direita, ou seja, a leste do tratado, da linha imaginária, desculpa, tudo que ficasse à direita da linha pertenceria a Portugal. E tudo que ficasse à esquerda pertenceria a Espanha. E aí eu pergunto a vocês: foi respeitado? Não, tá? Claro que não. E aí, vamos dar um salto no tempo, de 1494 para 1750. Pessoal, já que o Tratado de Tordesilhas não foi respeitado nem por espanhóis, nem por portugueses, evitando mais uma vez conflitos, em 1750 eles decidiram assinar o Tratado de Madrid. E o que dizia esse tratado? Ele foi, aliás, bem prático. Ele dizia assim, que as terras seriam, a partir de agora, de quem as ocupasse. Aqui, essa parte, quem está ocupando? Português ou espanhol? Espanhol? Então fica para os espanhóis. Essa parte aqui, quem está ocupando? Português ou espanhóis? Portugueses? Fica para os portugueses. Vamos evitar. Quem está ocupando? Fica com a terra. Permanece ocupando. Ok? Daí não tem briga. Esse é o Tratado de Madrid. É muito simples, é muito tranquilo de entender, tá? Pulando mais um pouquinho, aqui. A exploração e a ocupação do território no Brasil colônia. Sabemos muito bem que o primeiro produto a ser explorado foi o pau-brasil, tá? Uma árvore que hoje tem
sobrou muito pouco, né? Porque exploraram demais. A madeira dela era boa e também a partir dela se produzia me fugiu a palavra, uma tinta, digamos, tá? Que não era comum lá na Europa, não encontravam ao menos essa qualidade para atingir os tecidos, enfim. Então o pau-brasil, que era predominante da Mata Atlântica, foi muito explorado, tá bom? Depois, um pouquinho mais tarde, enfim, começou a cana-de-açúcar, o plantio da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, por causa do clima quente, que é favorável à cultura da cana-de-açúcar, e também pelo chamado solo de Massapê. Solo de Massapê, que tem uma cor escura e ele é bastante fértil. Tá? Então, foi plantado em áreas mais próximas ao litoral, certo? E aí, pessoal, tem a questão da pecuária, que tem uma ligação com a cana-de-açúcar. Como a área próxima ao litoral era destinada ao plantio da cana-de-açúcar, ficou proibida a pecuária, ou seja, a criação de gado nessas áreas. Então, que solução eles tomaram? O que eles decidiram? Que a pecuária ia um pouquinho mais para o interior do continente. Vamos voltar às slides, para vocês entenderem. Aqui, ó, o plantio da cana-de-açúcar, tá? Cana-de-açúcar aqui. Como era proibida a pecuária, eles falaram, vamos mais para lá para criar gado. Então eles foram indo para cá, certo? Eles se estabeleceram em grande quantidade, né, aqui na região que é o sertão nordestino. O que a gente está vendo aqui? Que começa essa exploração do interior do continente, porque antes eles ficavam apenas nessa área e agora eles começam a vir para cá, tá? Então eles vão explorando o interior. Eu falei continente, né? País, desculpa. País. Tá, pessoal, depois tem também a questão da mineração, que foi bastante forte no sudeste e também centro-oeste, né? Estado de Goiás e no sudeste Minas Gerais, né? Tanto que mineração, Minas Gerais, daí vem o nome, ok? Dá para associar. Teve depois a questão das missões jesuíticas, que queriam catequizar os indígenas, transformá-los em católicos, porque os indígenas eram considerados pelos portugueses, espanhóis, enfim, como povos bárbaros, povos selvagens, povos não civilizados. É um povo sem cultura, blá 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 blá. E é muito pelo contrário, pessoal, eles já tinham digamos assim, uma sociedade estabelecida aqui. Eles estavam muito bem estabelecidos no Brasil quando invadiram os portugueses, né? Então, a cultura deles, politeísta, ou pelo menos de muitas das tribos, né, politeísta, acreditar em vários deuses. Então, homenagear, digamos, o deus do sol, o deus da terra, o deus da água, né, o deus do ar, do fogo, enfim, politeístas, vários. E aí vem os carinha lá europeus dizendo que não, porque a igreja é católica, porque vocês vão seguir isso e aquilo, porque Deus é um só, blá blá blá, queriam então impor, né, à força essa questão, essa catequização, essa conversão ao catolicismo, né, o que não se faz, afinal, deve-se haver respeito pelo próximo. Pessoal, teve também a questão das drogas do sertão. Alguns alunos acham engraçado quando a gente fala em drogas do sertão. Oh, meu Deus, do que ele está falando? Ele está falando de drogas. Oh, não, pessoal. Quando a gente fala em drogas do sertão, nos referimos a produtos que não eram encontrados na Europa, tá? Então, quando se fala, aliás, em drogas do sertão, nós nos referimos a produtos aqui, ó, da região amazônica. Ah, mas calma aí, região amazônica, floresta, que sertão? Pois é, eles usavam a expressão sertão para se referir a um local pouco habitado, tá? De difícil acesso, enfim, como era a floresta, tá? Beleza, então que tipos de produtos podem ser citados? Eu não lembro agora muitos. Cacau, noz moscada, baunilha, pimenta, essas coisas, tá? Esse tipo de especiarias, digamos assim, que não eram produzidas lá na Europa. Então,
Percebam o seguinte, antes eu falei que a pecuária foi fazendo com que a exploração do interior do país fosse avançando, né? Agora eu já estou falando aqui da região amazônica, então antes eles estavam só aqui, e aí eles foram indo, chegaram aqui, aí teve a questão da mineração, né? Desceram um pouquinho mais e foram um pouco mais para o interior do país, aqui ó, Minas Gerais, aqui Goiás, mineração, né? Aí aqui no sul, né? Teve também a questão da pecuária, assim, as missões jesuíticas, tá? E os 7 povos das missões, enfim, toda aquela história que vocês já estudaram em algum momento da vida de vocês, tá bom? Tá, pessoal, sobre essa exploração e ocupação do território, era isso. Antes eu pedi para vocês abrirem o livro na página 18, e aí a gente vai responder juntos algumas questões, tá? Mas, pessoal, vejam muito bem o que está escrito aqui, meus queridos alunos. Farão no caderno de qualquer forma, copiar e responder. O que eu estou dizendo aqui? Que nós vamos sim ver essas questões juntos, já vamos ver as respostas, né? Trabalhar elas, porém, mesmo assim, vocês vão copiar elas e responder no caderno, tá? Eu quero que vocês tenham isso no caderno, tá? Não reclamem porque a gente já está vendo as respostas aqui. Ok, muito bem. Número 1. Leia atentamente um pequeno texto sobre o Brasil. As terras colonizadas pelos portugueses na América Meridional, tá? compreendiam quadros Meridional Sul, compreendiam quadros geográficos dominantemente intertropicais. O Brasil é, antes de tudo, um grande território tropical de face leste, refletindo em seus tipos de climas, como em seus grandes domínios paisagísticos, ou nos fundamentos de sua economia agrária, todas as consequências dessa tropicalidade. Pessoal, aí vocês têm aqui no texto, na introdução, e por favor, acompanhem no livro de vocês, para de olhar para o celular ou para outra coisa. Olha no livro, lê junto comigo, tá? Olha o que está destacado aqui. Nesse texto, quadros geográficos dominantemente intertropicais. Letra A. Explique a frase sublinhada. É o que eu acabei de ler. O que quer dizer quadros geográficos dominantemente intertropicais? Entre os trópicos. Qual? O de Câncer, no norte, e o de Capricórnio, no sul. Esta é a resposta. Letra B. Identifique 2 características físicas ou naturais decorrentes desse quadro geográfico intertropical. Pessoal, características que o Brasil possui a partir da sua tropicalidade. A questão das altas temperaturas, tá? Porque está na área mais quente do planeta, a área entre os trópicos, então tem bastante luz, tem também bastante umidade, tá? E possui também uma vegetação bastante densa, bastante característica dessas regiões, essas florestas tropicais, tá? Essas são as características decorrentes da localização do nosso país. Tá, a número 2 eu vou pular. Eu não foi vista em aula, eu também não falei agora, vamos pular. Vamos para a número 3. Tá meio ruim para mim ler porque o flash aqui tá me fazendo não enxergar muito bem, tá? Número 3. Acompanhe um relato sobre as fronteiras brasileiras. Simon Schwarzman, sociólogo do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, afirma que o Brasil investe cerca de 1,5% do PIB na área militar. Em termos comparados, os gastos militares brasileiros não são altos. O Brasil, de fato, não tem uma história de guerra com vizinhos, nem perspectivas disto, mas tem problemas sérios de falta de segurança nas fronteiras territoriais e marítimas. Tem áreas internas controladas por gangues armadas que trazem armas e contrabando do exterior sem muita dificuldade. A gente sabe que falta proteção do nosso território. Lembra que território, aquela questão que envolve poder, tá? Território é uma área delimitada que envolve poder, conteúdo do primeiro ano, tá? Então, assim, falta proteção no nosso país. A fronteira, por ser um país muito grande, a fronteira, obviamente, é muito grande, tanto
na divisa com os países sul-americanos, os nossos vizinhos, quanto as marítimas. Então, ali, já que o governo tem uma dificuldade, ou parece que não investe muito nessa segurança, gangues dominam, né? Então, infelizmente, tá? Beleza. Letra A. Cite 5 países que fazem fronteira com o Brasil. Pessoal, vamos lá. Da América do Sul, os únicos países que não fazem fronteira com o nosso país são Chile e Equador. Quais são os nossos vizinhos? Quais países fazem fronteira com a gente? Lá embaixo, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, tá bom? Ok, muito bem. Escrevam isso no caderno de vocês depois. Letra B. Identifique o aspecto positivo e o aspecto negativo das fronteiras brasileiras, segundo Schwarzman. Pessoal, o aspecto positivo é que o nosso país não tem histórico de guerras, tá? Assim, teve alguns conflitos, né? Mas de guerra não tem. Também não tem perspectiva disso acontecer. E aspecto negativo seria o contrabando de armas, drogas e o domínio de gangues, né, de criminosos nas áreas de fronteira. Número 4. Leia o texto e analise a representação a seguir. Eu vou repetir, de olho no livro, enquanto eu leio. A determinação soberana dos países sobre o território amazônico continua sendo política, porque as perspectivas sobre a grande Amazônia decorrem dos olhares nacionais próprios de cada um dos países. As Amazônias estão submetidas às múltiplas pressões que vêm influenciando mudanças de atitudes e políticas desde a década de 90. Letra A. Por que a autora fala em Amazônias no plural? Pessoal, porque a floresta faz parte de vários países, tá? Se vocês olharem no mapinha da América do Sul, vocês vão ver que a floresta amazônica está 62% no Brasil, tá também na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, na Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, tá em 8 países, por isso fala em as Amazônias. Letra B. Explique a representação acima. Pessoal, vocês estão vendo a distribuição da floresta nos países, tá? Como a Amazônia é muito grande, alguns países são, por exemplo, ali, esses menores em cima, fronteira com o Brasil, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, são territórios, são países menores. E percebam que eles estão totalmente em território da floresta amazônica, tá? Do Brasil ali é uma boa parte, ali o norte, tá? Pedacinho até do nordeste, né? Vai vindo ali para o estado do Maranhão, enfim, e desce ali um pouco, né? Quase no centro-oeste. Mas não é o país inteiro, obviamente, não vem até aqui o sul, né? Mas esses 3 países que eu citei estão totalmente. Já ali a Venezuela, praticamente metade do território venezuelano é coberto pela floresta amazônica. Ou eu não digo coberto porque tem a questão do desmatamento, né? Mas originalmente, enfim, isso aí. Agora, pessoal, vocês vão para a página 23. Vamos lá, tem uma atividade, tá? Vamos lá. Leia o poema a seguir, depois faça o que se pede. Ladainha. Por se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Ilha de Veracruz. Ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz. Ó, cheia de luz, muito sol, muito calor. Depois mudaram-lhe o nome para Terra de Santa Cruz. Terra cheia de graça, terra cheia de pássaros, terra cheia de luz. A grande terra girassol, onde havia guerreiros de tanga e onças ruivas deitadas à sombra das árvores mosqueadas de sol. Virando a página. Mas como houvesse em abundância certa madeira cor de sangue, pau-brasil, tá? De brasa, e como o fogão da manhã selvagem fosse um brasido no carvão noturno da paisagem, e como a terra fosse de árvores vermelhas, e se houvesse mostrado
Assaz gentil deram o nome de Brasil. Brasil cheio de graça, Brasil cheio de pássaros, Brasil cheio de luz, tá? Agora, beleza. A minha atividade diz, com base em seus conhecimentos prévios, escreva um texto dissertativo explicando como os núcleos de ocupação portuguesa na América se transformaram em um imenso território como hoje é o Brasil. Pessoal, é o que foi falado antes, tá? Eu já citei, não tem muito o que falar. Olha aqui, ó, a exploração e a ocupação do território. Inicialmente para o Brasil, tá? No litoral, cana-de-açúcar, depois a pecuária indo em direção ao sertão nordestino, a mineração no sudeste e no centro-oeste, as missões jesuíticas vindo ali para o sul, as drogas do sertão indo lá para o norte, tá? Todas essas atividades econômicas foram contribuindo para a ocupação do território brasileiro, tá? Então a atividade ele dizia para vocês fazerem um texto sobre isso, mas aqui eu resolvi só retomar o que já foi bastante falado. Tá, agora a página 24. 5 questões, né? O texto a seguir foi escrito por um dos principais historiadores brasileiros. Leia-o e depois faça o que se pede. Em suma e no essencial, todos os grandes acontecimentos desta era, a que se convencionou com razão chamar de descobrimentos, articulam-se num conjunto que não é senão um capítulo da história do comércio europeu. Tudo o que se passa são incidentes da imensa empresa comercial a que se dedicam os países da Europa a partir do século XV, anos 1400, e que lhes alargará o horizonte pelo oceano afora. Não tem outro caráter a exploração da costa africana e o descobrimento e a colonização das ilhas pelos portugueses, o roteiro das Índias, o descobrimento da América, a exploração e a ocupação de seus vários setores. Letra A. Você concorda com o termo descobrimentos empregado no texto? Justifique sua resposta. Bom, posso talvez dizer que essa é uma questão pessoal, né, para cada um responder, mas eu sempre exponho minha opinião e eu quero que os alunos entendam o que eu estou falando quando eu digo que eu sou contra o termo descobrimento. Afinal, portugueses chegaram aqui quando já haviam milhões de indígenas, tá? Então, vou repetir o que eu questionei antes. Quem foi que descobriu? Respondo no caderno. Letra B. Aponte 3 nações europeias que se beneficiaram com essa imensa empresa comercial que se constituiu a partir do século XV. Pessoal, 3 países. Portugal, Espanha, Holanda. Tá? Pode ser. Querem estar Inglaterra também, enfim, tá? Mas os principais seriam, né, Portugal, Espanha, Holanda. Letra C. Interprete o contexto da seguinte frase, abre aspas, e que lhes alargará o horizonte pelo oceano afora, fecha aspas. Pessoal, oceano afora, horizonte, qual é o contexto? O contexto das grandes navegações do século XV, tá? Foi através delas que chegaram na América e 8 anos mais tarde, em 1500, no Brasil, certo? Número 2. Leia o texto abaixo e, com base no que estudamos e nos seus conhecimentos, faça o que se pede. Sabe-se pouco dessa história indígena e dos inúmeros povos que lhes apareceram em resultado do que agora chamamos eufemisticamente de encontro de sociedades. Um verdadeiro morticínio teve início naquele momento. Uma população estimada na casa dos milhões em 1500 foi sendo reduzida aos poucos a cerca de 800 mil, que é a quantidade de índios que habitam o Brasil atualmente. O texto é de 2015, cerca de 800 mil indígenas, e eram milhões de indígenas. O que aconteceu com eles? Pois é. Explique o significado da palavra encontro usada pelas autoras. Pessoal, quando se fala em eufemismo, ali ó, resultado do que agora chamamos eufemisticamente de encontro. Eufemismo é uma figura de linguagem que se usa para suavizar alguma fala. Por exemplo, em vez de dizer que alguém morreu, se diz que partiu dessa para melhor. É eufemismo,
né? É uma forma de tu não chegar e dizer, ele morreu. Ah, ele partiu dessa para melhor. É uma forma de falar. Tá? Então aqui é nesse sentido que se usa o termo encontraram, né? Porque, enfim, aliás, encontro de sociedades, tá? Foi um encontro e a gente sabe que não foi nada pacífico. Os portugueses não chegaram para dialogar, eles chegaram para dominar e, né, fosse fazer o que fosse preciso. Número 3. Este capítulo abordou as principais atividades econômicas desenvolvidas durante o período colonial brasileiro. Quais foram essas atividades? Gente, mais uma vez, exploração do pau-brasil, cultivo da cana-de-açúcar, pecuária, mineração, drogas do sertão, tá bom? 4. Determina a importância do Tratado de Madrid na definição das fronteiras brasileiras. Bom, foi a partir do Tratado de Madrid, lembrando que foi assinado no ano de 1750, que o Brasil foi tomando a forma muito semelhante com o que ele é atualmente. Claro que depois de 1750 teve a aquisição de mais alguns territórios, enfim, né? Mas não houve grande alteração. O Brasil, como é hoje, ele foi praticamente formado ou moldado, digamos assim, ou concretizado, não sei agora que palavra usar, a partir desse Tratado de Madrid. Tá? Então, como os portugueses estavam ali ocupando o norte e o centro-oeste também, então a gente acabou ganhando isso também, foi incorporado ao território, esses pedaços de terra, e aí a configuração atual foi ocorrendo, né, depois da evolução, e, como eu falei há pouco, a anexação de outros territórios, e aí e adquiriu essa forma atual. Né? Beleza, essa foi a importância do Tratado de Madrid. 5. Última. Explique como funcionava a economia dos arquipélagos coloniais. Exemplifique. Pessoal, quando a gente fala em arquipélagos coloniais, o que é arquipélago? Conjunto de ilhas. Tá? Ilhas são separadas de si. O que é uma ilha? É um pedaço de terra cercado por água. Um arquipélago é um conjunto dessas ilhas. Tá? Conjunto. Como eu falei antes, né, a questão do arquipélago de Cabo Verde na África, né, um conjunto de ilhas. Quando se fala em arquipélagos coloniais ou arquipélago econômico, nós nos referimos a isso porque durante o Brasil colônia... Durante o Brasil colônia, as atividades não tinham muita ligação entre si, tá? Em cada pedaço do território brasileiro era exercida determinada atividade, porém não tinha conexão entre elas. Então, no Nordeste tinha a pecuária e o cultivo da cana-de-açúcar. No Norte, as drogas do sertão. No Sudeste, mineração. No Centro-Oeste, mineração também. Enfim, depois ali no Sudeste teve a questão do café, tá? Só que isso bem mais tarde, né? Nem se enquadra muito, na verdade, na questão do Brasil colônia. Mas, enfim, essas atividades estavam espalhadas pelo território brasileiro, só que não tinham conexão entre elas, elas eram separadas, assim como ilhas. Por isso são chamadas de arquipélago econômico, arquipélago colonial, tá? A separação entre essas atividades. Em cada canto do país era feita alguma coisa. Tá, aqui não tem muito o que falar. Esse capítulo é curtinho, tá? Página 25, capítulo 3. Divisão administrativa e regional do Brasil. Pessoal, eu falei antes para vocês, né? Quando nós falamos em território, nós nos referimos a uma área delimitada que envolve poder. Quando se fala em território, a palavra-chave é poder, certo? Relações de poder. Um território, ele sempre é dividido em partes menores, tá? Tem um território e tem suas subdivisões. Por exemplo, o território brasileiro possui 5 regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Já houve uma subdivisão, tá? Essa é a divisão conforme os critérios do IBGE, mas existem outras divisões de complexos regionais, né, de acordo com aspectos físicos ou critérios socioeconômicos, ou levando em conta a tecnologia. Então, ocorrem outras divisões, e essas outras divisões nem sempre respeitam os limites, as fronteiras dos estados, tá? Beleza.
A exemplo do Brasil, então, nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal, tá bom? Essa é a divisão. E aí eu botei aqui por curiosidade, não sei se vocês vão enxergar, para vocês verem que assim como territórios são divididos, há uma divisão em tudo no universo. Então vamos lá. Existe o universo, certo? Dentro do universo existe a nossa Via Láctea. Dentro da Via Láctea existe o nosso Sistema Solar. Olha só, são subdivisões. Dentro do Sistema Solar existe o planeta Terra. Dentro da Terra tem continentes. Os continentes possuem diversos países. Os países são divididos em estados, que são divididos por municípios, que são divididos por bairros. Bairros são divididos por ruas. Ruas possuem casas e as casas possuem cômodos, tá? Então, é isso aí, tá? Queria só fazer essa comparação para ver as divisões que existem. Bom, quase concluindo aqui. Pessoal, sobre a autonomia estadual, comparando o Brasil com os Estados Unidos e o Canadá. Quando se fala nos estados dos Estados Unidos e do Canadá, eles possuem uma autonomia maior do que estados no Brasil, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, se eu não me engano, é liberada a maconha, tá? É claro que determinada quantidade de gramas por pessoa, não sei como funciona, só sei que lá é liberado, tá? Não vai ser preso se for visto fumando maconha, enfim, ou não vão ter abordar, a não ser que tu tenha uma quantidade que seja fora da lei. Enfim, já em algum outro estado, tu pode te dar mal, né? Por quê? Porque essa é uma lei do estado da Califórnia, tá? Aí tem outros estados dos Estados Unidos que é permitido a eutanásia, né? Quando um paciente não tem mais cura, não tem mais jeito, ele pode optar por então acelerar o processo, a sua morte para evitar sofrimento, né? É uma escolha muito particular, muito pessoal. Só que não é assim, eu quero morrer, vamos aplicar, eu morri. Não, né? Tu passa por, acho que por 3 avaliações psicológicas, não sei se é pelo mesmo psicólogo, ou são psicólogos diferentes, ou é psiquiatra, enfim. E tu tem que dar mais de uma declaração por escrito, é meio burocrático, digamos, mas não, acho que não demora tanto, né? Afinal, não vamos ficar amolando meses enquanto a pessoa está ali sofrendo, né? Mas o que eu quero dizer é que eles têm todo esse cuidado para garantir que o paciente está ciente do que ele está pedindo, né? Para depois não vir querer a família dizer que o hospital matou lá meu familiar, né? Em alguns estados isso é permitido, em outros não, tá? Essa é a questão da autonomia estadual. Então, Estados Unidos e Canadá são exemplos disso. Já no Brasil, sim, os estados podem ter suas próprias, na sua Constituição, pode ter as suas leis diferentes, ou enfim, algumas coisas, mas não é nada assim muito diferente. Não é, por exemplo, agora o Rio Grande do Sul vai querer tornar legalizar o aborto, né? Não só em casos de estupro. Não é bem assim, daí já não tem tanta autonomia nesse sentido, tá? Livro, página 25. Se eu não me engano, esse é o último slide, beleza? Pessoal, página 25, eu vou mostrar a imagem para vocês ali também, caso alguém que não é meu aluno esteja olhando, e espero que dê para enxergar, tá? Espero que enxergue. Aqui, ó, na página 25, tem um mapa das capitanias hereditárias, tá? Qual era o objetivo dessas capitanias hereditárias? O controle dessas áreas aqui. Então, cada uma dessas capitanias tinha, digamos, o seu chefe, como se fosse um governador, tá? Com o objetivo de proteger o território de ataques, porque durante o Brasil colônia, se eu não me engano, a Holanda e acho que até a França, eu não sei agora certo, um desses dois, ou talvez os dois, realmente não lembro, eles tentaram algumas vezes invadir nosso território,
né? Então esse era o objetivo das capitanias hereditárias. E olha aqui, ó, onde passava a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Então, este era o território brasileiro até 1750, até ser assinado o Tratado de Madrid, tá? Na página 26, acho que não precisamos ler. Tem ali a questão destacado, se vocês verem ali, na verdade eu queria ler isso em conjunto, se tivesse aula normal, né? Mas eu peço que vocês estudantes leiam, por favor. Tem a questão da lei orgânica, que é um conjunto de leis do município, né? Cada município tem sua lei orgânica, por exemplo, isso é sempre cobrado, ou quase sempre, em concursos, né? Tem que estudar a lei orgânica. Tem aqui destacada a palavra plebiscito, que é uma consulta popular que o governo realiza para saber se a população quer tal ou tal coisa. Digamos, então é feito esse plebiscito, né? Bom, é isso aí. Virando página. Ali a questão da divisão regional do Brasil, vocês podem ver. Ó, vou mostrar de novo. O Brasil, deixa eu ver como é que tá a sequência aqui. Em 1942, tá? Olha só como era. Não existia Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso. O Goiás era tudo isso aqui. Não existia ainda Tocantins. Tocantins foi o último estado brasileiro a ser criado. Se eu não me engano, foi em 1988, tá? O que mais é diferente? O Sul, olha só, o Sul era constituído por... Deixa eu aproximar mais, espero que dê pra ver. O Sul era constituído por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a gente sabe que o Sul é só Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? São Paulo e o Rio fazem parte do Sudeste. E aqui, ó, tem DF, Distrito Federal, porque a capital ainda não era Brasília, a capital ainda era Rio de Janeiro, tá? Depois, em 1945, tem a questão de territórios aqui, enfim, né? Depois, em 1970, ainda não tinha sido criado Tocantins, percebam, né? Aqui já é a capital, já é Brasília. O Sul já não tem mais São Paulo e Rio de Janeiro, agora só são esses 3 estados, tá? Que mais? Aqui, ó, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda não estão separados, tá? E, então, por último, aqui a configuração atual. O Brasil como nós conhecemos hoje. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa ou se nossa aula acabou, eu não lembro. Tem mais atividades em conjunto, beleza. Página 30, tá? Página 30. Vamos lá, número 1, 3, 4 e 5. Pessoal, tem um textinho ali, eu quero que vocês leiam, e alunos, vocês vão copiar esse textinho, tá? Essa introdução. Mas a letra A pede, você se recorda quem é o prefeito atual de sua cidade e o partido que ele está afiliado? Então o prefeito atual é o Adair Philipsen, aqui em Santo Cristo, e o partido que ele é afiliado, MDB, tá? O que é a lei orgânica de um município? É o que eu falei antes, é um conjunto de leis, enfim, que regem o município, tá? Quem quiser dar uma pesquisada no site da prefeitura, tem essa lei orgânica. A número 2 não precisa. Número 3. Destaque as principais mudanças realizadas na divisão regional do Brasil em 1969. Deixa eu ver. As diferentes... Bom, 69 é que a gente não leu o texto. Deixa eu ver se está escrito ali. Tá, não tem ali destacado 69. Não que eu esteja vendo, mas a gente pode reparar da seguinte forma. Ainda em 1945, existia a região chamada Nordeste Ocidental, que era formada só por 2 estados, Maranhão e Piauí. Tá? Depois, já em 70, Maranhão e Piauí já fazem parte do Nordeste. Goiás ainda não tinha dividido, 70 ainda também não. Né? Que mais? Tinha a questão de territórios. Em 1945, o Acre era chamado de Território do Acre. Não era ainda
considerado um estado, tá? Era uma parte anexada do Brasil, né? Mas não era um estado, como é hoje. E aí em 70 ele já é um estado, tá? Teve mudança ali, território do Guaporé, que depois virou território de Rondônia, então ainda também não era o estado de Rondônia, tá? Que mais? A Bahia, que engraçado, essa aqui eu não tinha reparado, não tinha visto isso. A Bahia formava uma região só, tipo, só a Bahia formava a chamada Leste Setentrional. Olha quantas regiões tinha o Brasil. E depois a Bahia foi incorporada ao Nordeste. Tá? Enfim, pessoal, eu quero que vocês reparem essas mudanças por conta própria. Analisem mapa, não vão ficar falando tudo isso, tá? Até porque são detalhes, são detalhes, ok? Número 4. Leia a frase abaixo e depois, com base em seus conhecimentos, faça o que se pede. Durante o meu quinquênio, farei a mudança na sede de governo e construirei a nova capital. Identifique a região geográfica onde se situa a nova capital. Pessoal, qual é a região geográfica onde está Brasília? Centro-Oeste, tá? A região Centro-Oeste, dentro do estado de Goiás, tá? Letra B. Aponte o clima e a vegetação predominantes no local onde a nova capital foi construída. Bom, Brasília está dentro do clima tropical, que é o clima mais abrangente do país, ou seja, a maior parte do território brasileiro tem como característica climática, digamos, o clima tropical, que é dividido da seguinte forma: verão chuvoso, inverno seco, tá? Então no verão dá aquelas enchentes que inunda tudo, o gado quase tudo se afoga, né? Daí os fazendeiros têm que salvar eles, enfim, acho que todo mundo já viu a imagem. E aí depois no inverno tem a questão da forte seca, né? Sobre a vegetação, não tem uma floresta densa, digamos, como a amazônica, né? A vegetação ela é um pouco mais baixa, assim, mais arbustiva, tem algumas árvores maiores, enfim, mas nada, oh meu Deus, que grande porte, tá? Lá tem o bioma característico, é o cerrado, tá? O que é característico desse bioma do cerrado são as matas de galerias, que é uma vegetação característica que fica na borda dos rios, e aí a copa dessas árvores, dessa vegetação, elas se encontram e formam espécies de túneis verdes, tá? São as chamadas matas de galerias. Brasília, por exemplo, falando da questão do clima tropical, que é seco, enfim, quando foi construído Brasília, foi construído também o Lago Paranoá, que foi um desvio da água do rio Paranoá, foi feito esse lago artificial justamente com o objetivo de trazer umidade por causa da seca, né? Então, isso ajudou. Beleza. É um lago artificial. Letra C. Explique a transformação do espaço natural sofrida com a construção da nova capital. Pessoal, o Cerrado, além da questão da pecuária e plantações, enfim, a construção da capital com certeza teve um grande impacto, né, no cenário natural, né, nos aspectos naturais. Então, com certeza, muito desmatamento para construir o que hoje é Brasília, né? Mas pelo que eu vejo em fotos, enfim, houve um bom... Eu não sei se é suficiente, acho que nunca é suficiente, realmente, mas houve uma espécie de reflorestamento lá. Tanto que, se vocês verem, entre muitos prédios, tem bastante árvore, ou plantada, ou já... Desculpa. Ou já bem crescida, né? Claro que tem outros pontos da cidade que tu não vai ver, tu vai ver uma chapada, tipo, tu não vai ver árvores, né? Então, vocês sabem que eu sempre bato muito na tecla da questão ambiental. Sempre trabalhar com a questão da sustentabilidade. Fazer hoje pensando no bem das gerações futuras, das gerações que virão. A número 5, analise a notícia publicada em uma revista mensal brasileira. O IBGE divulgou nesta quinta-feira que o Brasil já tem mais de 202 milhões de habitantes.
E as grandes cidades são as responsáveis por acolher a maior parte dessa enorme população, que é a quinta maior do mundo, tá? Tá destacado ali. As 200 maiores cidades do país representam apenas 3,5% de todos os municípios brasileiros, mas concentram exatamente a metade do total de moradores do Brasil. Chama atenção também o fato de que 17 cidades brasileiras têm mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo é a única que tem mais de 10 milhões de moradores e lidera com folga o ranking de 2016. Explique o parágrafo sublinhado. Então, relendo de novo o parágrafo sublinhado. As 200 maiores cidades do país representam apenas 3,5% de todos os municípios brasileiros, mas concentram exatamente a metade do total de moradores do Brasil. Pessoal, o Brasil tem 5.570 municípios, tá? E as 200 maiores cidades do Brasil simbolizam apenas 3,5% do total. O que quer dizer? Todas essas informações aí. Aquela frase mágica, digamos. O Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. O que significa dizer que é populoso? Que tem muita gente. Agora, 2020, maio de 2020, estamos com aproximadamente 209 milhões e meio de habitantes, tá? É muita gente. É a quinta maior população do mundo, tá? E o que significa dizer que é pouco povoado? Que essa distribuição da população não é uniforme. Porque, por exemplo, enquanto São Paulo ou a região sudeste e sul também dá para considerar, mas principalmente sudeste, enquanto possui milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas morando ali aglomeradas, próximas, tem outras partes do Brasil que tem um enorme vazio demográfico. O que é um vazio demográfico? É uma área com pouca população, tá? Por isso, na hora de fazer o cálculo, considerando a quantidade de pessoas e a área do país, a densidade demográfica fica baixa, tá? É 24,7, se eu não me engano. Enfim, vamos arredondar, 25 habitantes por quilômetros quadrados, ou é 23,7, daí a gente arredonda para 24, não lembro agora, tá? Acho que é 23,7, quase certeza. Então, pessoal, 24 habitantes por quilômetro quadrado, isso é pouco, tá? É pouco por quê? Porque tá levando apenas em conta a área do país e a população. Só que daí tu vai pegar uma cidade como São Paulo, se tu fazer a densidade demográfica de lá, vão ser milhares de habitantes por quilômetro quadrado. E aí, se tu pegar o norte e o centro-oeste, o norte tem a floresta amazônica. E o centro-oeste é campo, é plantação, é gado, é fazenda, enfim, também não tem muita gente ali aglomerada. Se tu fazer a densidade demográfica ali, isso talvez tem lugar que não, talvez mal e mal vai dar 1 habitante por quilômetro quadrado, né? Por quê? Porque tem esse vazio. Então essa é a questão do Brasil. Ele é muito populoso, é o quinto mais populoso do mundo, porém ele é pouco povoado. A distribuição da população não é uniforme. Aqui também está escrito que nem as atividades de antes. Farão no caderno de qualquer forma, copiar e responder. Todas essas atividades que a gente viu juntos aqui, vocês vão copiar as questões e responder no caderno. Tá, isso aqui são atividades que eu encaminho separado para vocês quando eu postar o vídeo no Classroom. Bom, pessoal, eu espero que a aula tenha sido produtiva. Eu cansei um pouquinho porque de ler as questões, eu não sei, eu espero que para vocês, alunos, e talvez mais alguém que tenha olhado esse vídeo, eu espero que tenham compreendido o conteúdo, que tenha ficado claro, eu expliquei da forma mais objetiva possível, né? E ainda assim eu já percebi que o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu agradeço pela atenção. Em caso de qualquer dúvida, meus alunos podem me chamar no WhatsApp ou postar no Classroom uma dúvida, que vamos resolver ela juntos, né? Vou auxiliar vocês, com certeza. Se ainda assim, para alguma atividade aqui, mesmo que a gente viu em conjunto agora, se ainda tiverem alguma dúvida, alunos, me chamem, por favor. E se alguém viu esse vídeo que não for meu aluno, quiser tirar dúvida,
pode postar nos comentários que eu vou responder, tá? Então, agradeço pela atenção, fiquem bem, fiquem em casa, importante. Se for sair por necessidade, usem máscara, levem álcool gel. Se não tiver, e álcool gel em casa, né, para levar junto, e tiver no local, falei tanto que já tô enrolando a língua aqui. E tiver álcool gel no local que tu for, usa, se protege, não fica perto de ninguém, tá? Procure manter distância. Se for tossir ou espirrar, bota o braço na frente, ou pelo menos a mão na frente. Vamos se cuidar, tá? Já foram milhares de mortes, são milhares de famílias afetadas. Vamos fazer o possível para nossa não ser a próxima, ou para nós mesmos não sermos as próximas vítimas, tá? Isso aí, beleza? E até o próximo vídeo.